Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é Luciano e hoje eu fiz para vocês aqui um vídeo especial a respeito das armaduras empregadas pelos samurais ao longo da história. Alguns exemplos, os principais e mais importantes também, e um pouco a respeito da história dessas armaduras, né? Espero que vocês gostem desse vídeo. Já se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Vamos pro vídeo. Primeiramente, esse vídeo é um resumo muito superficial a respeito do tema, né? Os samurais foram uma casta social que existiu no Japão entre os anos 930 d.C. e 1877. Então são quase 1000 anos de existência dessa casta social, e os hábitos, assim como as táticas, as armas e também as armaduras variaram ao longo do tempo, né, ao longo desses séculos de existência, e também de acordo com a região e os artesãos que fabricavam esses artefatos, né. E apesar de as armaduras terem sido abandonadas no uso militar, tanto no Ocidente quanto do Oriente já há alguns séculos, elas eram muito importantes nas formas de guerra mais antigas, né? E até mesmo hoje em dia nenhum exército regular envia suas tropas para campos sem algum tipo de proteção, no mínimo um capacete e algum tipo de proteção balística contra calibres mais fracos. Com relação a isso, nós temos que destacar aqui que os samurais, durante o início de sua história, eram predominantemente membros da nobreza e que combatiam montados a cavalo, usando como arma principal o arco e a flecha, né? E aqui nós temos um exemplo de uma ponta de flecha samurai, conhecida como karimata, que poderia facilmente decepar o braço de um soldado inimigo que não tivesse bem protegido. E essa imagem por si só já dá uma ênfase da importância do uso das armaduras pelos samurais. E o emprego da armadura era tão importante para o samurai que também influenciava em seus hábitos cotidianos. E uma das características mais marcantes dos samurais era o corte de cabelo, que mantinha o topo da cabeça raspada, mas com a presença ali de um topetezinho amarrado, repousando sobre a área que havia sido raspada, né? Isso era empregado para garantir que durante a batalha não caísse cabelo diante dos olhos do guerreiro durante a batalha, né? Mas além disso, a presença daquele topetezinho repousado ali sobre o topo da cabeça oferecia uma base sobre a qual o capacete era apoiado, né, para impedir que houvesse ali um contato direto do capacete com o couro cabeludo, e isso também auxiliava na refrigeração, né, permitia que houvesse uma ventilação do capacete, reduzindo a temperatura durante seu uso. Aqui nós temos um esquema das principais partes da armadura samurai, né, com seus respectivos nomes. É interessante notar, principalmente o pessoal que pratica artes marciais como judô, aikido, entre outras artes marciais japonesas, o nome de algumas partes da armadura, né, que estão relacionados com golpes que são empregados hoje em dia nessas artes marciais, como Sode, que é o escudo no ombro, né? Existem golpes no judô, por exemplo, que se chamam Sode Tsurikomi Goshi ou Sode Guru Majime, né? Então são técnicas que surgiram levando em conta a presença dessa parte da armadura do samurai, né? E no caso do Aikido tem, por exemplo, o Kote Gaeshi, né? Ou no caso do Kendo, o Kote também é uma região que se busca atingir durante o combate. Aqui nós temos um exemplo de um Menpo, que é a máscara empregada na armadura samurai, e a presença de bigodes nessa máscara indica que o usuário
era um veterano de várias batalhas, né? Apesar disso, o Menpô, ou a proteção facial, não era muito empregada pelos samurais. Geralmente os samurais iam para combate com a face totalmente descoberta. E uma das características mais marcantes da armadura dos samurais é o Maedate, que é esse emblema presente no capacete dos samurais. Uma das características mais importantes dos samurais é que eles tinham o intuito de serem reconhecidos em campo de batalha, né? Então eles queriam ser vistos e que todos soubessem quem eles eram durante as campanhas, né? Então seus atos de bravura seriam noticiados, testemunhados tanto pelos inimigos quanto pelos seus aliados, e isso repercutiria positivamente, fazendo com que esse samurai fosse condecorado com mais veemência após o final de um combate, né, recebendo terras, ou então até mesmo engrandecendo a honra do nome do seu clã, caso ele viesse a falecer durante algum ato de bravura durante o combate, né. Dos pontos fracos da armadura japonesa, o principal era sem dúvida o pé, né? Embora existissem algumas formas de proteção para o pé, a maior parte dos samurais ia para o campo de batalha calçando apenas uma sandália feita de palha, conhecida como waraji, e que normalmente os dedos, tanto do dedão quanto os outros dedos, ficavam para fora dessa sandália, né? Isso aí é um fator que contribuía para que o pé do samurai pudesse se lesionar com facilidade, tanto pelo terreno quanto por golpes do inimigo. Outro ponto que também podia ser explorado durante o combate contra um samurai eram as mãos, né? A armadura samurai não protegia com placas metálicas, nem nenhum tipo de proteção rígida, nem os dedos, nem a região interna da mão. Isso devido ao fato de que, como a principal arma do samurai era o arco, eles preferiam sacrificar a proteção das mãos para garantir o manejo livre do arco, inclusive em algumas situações até mesmo removendo totalmente a armadura do braço direito, como por exemplo nessa imagem dá para se notar que o braço direito do indivíduo ali não está empregando nenhum tipo de proteção, né? Aqui, como primeiro exemplo de armadura que foi empregado pelos samurais, nós temos o O-Yoroi, que significa armadura grande. Esse tipo de armadura era de uso exclusivo dos samurais que pertenciam à nobreza, que vinham de uma família ligada à família imperial, né? Eram samurais que combatiam montados a cavalo. E devido a isso é importante que as proteções dessas armaduras fossem grandes, uma vez que eles eram alvos primários de flechas. Então dá para se notar que os ombros, né, que são chamados de sode, que na verdade são escudos, né, são bem grandes, né, além de um padrão de cores que também evidenciava a qual clã esse samurai pertencia e qual era a sua patente dentro do clã. Uma das características que logo de cara evidencia que se trata de um O-Yoroi é a parte da cintura. O O-Yoroi sempre possui 4 placas na região da cintura, uma na frente, 2 nas laterais e uma na parte traseira, né? Diferente de outras armaduras que possuem um número diferente de placas na região da cintura. Além disso, também o O-Yoroi é completamente aberto do lado direito do tronco, né? Então ele é colocado, encaixado no corpo pelo lado esquerdo, e o lado direito é protegido por uma placa separada chamada de Waidate, que deve ser amarrada ao corpo antes de se colocar a parte do tronco da armadura. Seguindo agora para os samurais a pé, que eram conhecidos como Ashigaru ou pé leve, esse tipo de samurai
empregavam um tipo mais simples de armadura, que geralmente não oferecia o mesmo nível de proteção daquela dos samurais mais nobres, e muitas vezes essas armaduras tinham que ser compradas ou tinham que passar por reparos em mercados próximos dos acampamentos ou dos castelos onde esses samurais estavam sendo empregados, né? Nessa gravura, por exemplo, dá para se notar também, além do capacete ser um modelo muito mais simples, conhecido como gingaza, dá para se notar também a ausência de proteções nas pernas, especialmente na região das canelas. Como o primeiro exemplo de armadura que nós temos para samurais a pé, ainda nesse período mais antigo, nós temos o Domaru, que também tem esse mesmo padrão de cores, né, evidenciando o clã ao qual o samurai pertencia e qual era a sua patente dentro do exército, né? E dá para se notar que no caso do Domaru, a região da cintura é composta por um número maior de placas, que são menores, né? Porém se encaixam melhor ao redor da cintura. E a característica que evidencia que se trata de um Domaru é o fato dessa armadura se fechar pelo lado direito. É uma armadura que é encaixada ao redor do corpo, assim como o Oioroi, porém ela é amarrada, né? E ela não tem uma parte separada como o Oioroi. Em seguida nós temos aqui o Haramaki. Haramaki significa enrolar na cintura, né? Então era uma armadura que era posicionada pela frente do corpo, com a sua placa maior cobrindo a região frontal e as outras placas se enrolando ao redor do corpo para se unirem no meio das costas. Virar as costas para o inimigo com uma armadura dessa acabava expondo a região menos protegida dessa armadura. Agora, falando a respeito da diferença entre armaduras mais antigas e armaduras mais novas, um fator que causou uma grande mudança foi a introdução de armas de fogo no Japão pelos portugueses. Anteriormente à chegada dos portugueses, as armaduras eram conhecidas como Kozani Gusoku, né, e eram compostas de pequenas placas de metal que eram unidas através de uma amarração e em seguida eram laqueadas para protegê-las de corrosão e também para garantir que elas tivessem uma certa rigidez. Posteriormente à chegada dos portugueses e à introdução das armas de fogo, surgiram as armaduras modernas, que eram conhecidas como Tosei Gusoku. E um detalhe que caracteriza a Tosei Gusoku da Kozani Gusoku é o fato dessa armadura mais nova ser feita de placas inteiriças de metal ainda unidas, porém eram placas muito mais largas comparadas às outras mais antigas, que eram na realidade escamas sobrepostas. Essa armadura era mais resistente a disparos de armas de fogo a longa distância durante o período do Japão feudal. Já no caso dos Ashigaru, apesar do surgimento das Tosei Gusoku, ainda assim esses soldados muitas vezes não dispunham do mesmo nível de proteção dos samurais mais nobres. Então aqui nós temos um outro modelo de armadura para Ashigaru, também já um modelo moderno, né, Tosei Gusoku, feito de placas, porém dá para se notar que é uma armadura que oferece um nível de proteção muito mais baixo. Para os samurais também existia um tipo de armadura conhecida como Tatami Kusoku, que significa armadura dobrável. Então é uma armadura que poderia ser enrolada. Ela era constituída de uma jaqueta feita de pequenos anéis de ferro unidos para formar um tecido, e sobre essa jaqueta feita de malha de ferro eram costuradas pequenas placas de metal que conferiam a essa armadura uma maior resistência tanto contra cortes como contra ataques de lanças
e de flechas. E esse era um modelo de armadura que oferecia uma grande mobilidade ao seu usuário e era um modelo bem popular durante o período de guerras. A seguir nós temos a Kusari Katabira, que é uma versão mais simplificada da Tatami Gusoku. Então é simplesmente a cota de malha, né, a jaqueta feita de anéis metálicos, que normalmente deveria ser empregado por baixo da armadura, né? Então conferia uma proteção contra cortes, não é tão resistente contra perfuração, tanto de flechas e de lanças, porém era muito útil contra espadas e alabardas. E esse tipo de proteção foi empregada pelos samurais mesmo após o final do período de guerras, em que as armaduras já não eram tão necessárias, porém ainda era necessário algum tipo de proteção para lidar contra bandidos armados com lâminas durante o período de paz do governo Tokugawa, né? Então a Kusari Katabira era muito empregada para proteção durante policiamento, permitindo aos samurais lidar contra agressores com um nível maior de proteção. Novamente, esse vídeo é apenas um pequeno resumo muito superficial a respeito de toda a história das armaduras empregadas pelos samurais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, por favor, compartilhem ele com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.